Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das Santas e Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Esse é o propósito e o projeto ao qual o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, assentou na tábua do meu coração e também na minha psique, para estar gravando todos os dias, ininterruptos, de domingo a domingo, de segunda a segunda, a palavra de Deus. De segunda a sexta, hoje é sexta-feira, 3 capítulos. Aos domingos, e glória a Deus, aleluia, e aos sábados, 4 capítulos. Então, hoje nós iremos concluir o livro de Ruth. Deixa eu só ajeitar aqui a iluminação aqui para ficar um pouco melhor. Aí, agora sim. O livro de Ruth, capítulos 3 e 4, iremos dar início no livro do profeta Samuel. Lembrando que ainda estamos nos livros históricos, tá bom? São 12, nós saímos do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5, depois Josué e Juízes, e agora Ruth, é o terceiro livro histórico. São 12 no total. Então hoje nós iremos concluir Ruth, e aí quando nós concluímos Ruth, eu já vou orar, agradecendo pela conclusão de Ruth, e na oração nós já iremos apresentar o início do livro de 1 Samuel, tá bom? Então vamos lá, capítulos 3 e 4. Ruth vai, o subtítulo, deitar-se aos pés de Boaz. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que essa noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe aos pés, e deitarás, e ele fará saber o que deves fazer. E lhe disse: tudo quanto me dissestes, farei. Então foi para a eira, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Boaz promete a Ruth casar com ela. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu, e voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois, após nenhuns mancebos foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te fareis, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, ou seja, mais próximo, que era, que poderia casar-se com ela, assumindo as dívidas, os compromissos e as responsabilidades. Tá bom? Fica aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, e ele te redimida, porém, se ele não quiser redimir, vive o Senhor, que eu redimirei, deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitado aos seus pés pela manhã, levantando antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: não se sabia alguma mulher veio a ira, disse mais: dá cá o roupão que tens de ti, e segure. Ela segurou, e mediu 6 medidas de cevada, e pôs em cima. Então entrou na cidade, veio sua sogra, ao qual disse: como ouviste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais ela: 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vá vazias a tua sogra, vazia a tua sogra. Então disse: sossega, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Boaz casa-se com Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que de Boaz tinha falado ia passando e disse: ô fulano,
desvia-te para cá, assenta aqui. E desviou para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, tornou a terra dos Moabitas e a vendeu. Disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes, diante dos anciãos do meu povo, se há de redimir, redime-a. Se não houver de redimir, declara-mo, para que saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima. E depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome ao falecido sobre a tua herdade. Então disse o remidor: para mim, não a poderei redimir. Para que não dane a minha herdade, redime tu a minha remissão para ti, para que eu não poderei redimir. Havia, pois, já muito tempo esse costume entre Israel, quanto à remissão e o contrato para confirmar o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e que também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te já valorosamente em Efratá, e faze-te o nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez. E Tamar teve Judá, e da semente que o Senhor der a essa moça. Então olha que coisa interessante. Sabe por que eles iam às portas? Porque era na porta que acontecia os julgamentos. Na porta da cidade que os juízes, os principais, tomam a decisão. Então ele juntou ali 10 dos anciões, os principais, como testemunha, chamou o parente mais próximo, que era o parente remidor, e ele expôs toda a causa, toda a situação, e o parente remidor, por já ter família, ele não quis, falou: não quero, esse negócio dá para mim, então pode você assumir ela, assumir também toda a responsabilidade, em casa-se com Ruth para dar sequência, chamado levirato, para dar sequência na prole, na família, na nação, para não desarraigar o nome, e assim o fez. Então, você vê que negócio interessante, olha como a cultura é bem bacana, né? Você vê, tirava as sandálias ou os sapatos do pé e dava, como se fosse aquela troca. Ali, tipo, como se fosse para nós aqui um aperto de mão. Apertou a mão, fechou e lacrou, tá confirmado. Nos dias de hoje, deixamos muito a desejar, né? Precisa ser cartório, precisa ser lavado em cartório, contrato, reconhecido firma, e uma coisa assim e assim vai. Mas naqueles dias não. Aqueles dias você vê, bastava uma troca de sandálias, um simples aperto de mão, e a palavra do homem, a palavra da mulher era um tiro, a palavra era valiosa. É isso que Jesus diz em Mateus 5,37. Porém seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passar é procedência maligna. Crente tem que ter palavra, homem de Deus tem que ter palavra, mulher de Deus tem que ter palavra, servo de Deus tem que ter palavra, serva de Deus tem que ter palavra. E aqui você viu, ficou acordado através desse descalçar os sapatos, e ali firmaram com as testemunhas, e o resultado final, e nós concluímos a leitura. Ruth dá luz a Obed, avô de Davi. Olha a grandeza disso. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher. E ele entrou nela, ou seja, conheceu ela como mulher, teve relação, marido e mulher, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, concepção, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o nome afamado em Israel. Ele será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, ou seja, no seu colo, e foi a sua ama. E as suas vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. Esse é o pai de Jessé e pai de Davi. Então você vê, através dessa mulher, gerou
Obed, olha que coisa tremenda, ó. Ó, gerou Obed. Obed foi avô de Davi. Este é Obed, ó, pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Essas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Olha que coisa fantástica. Dessa Moabita, ela vai entrar não só na genealogia de Davi, mas ela vai entrar também na genealogia de Jesus Cristo. É algo assim surreal, e por uma atitude de amor, por não ter abandonado a sua sogra, já em ditosa velhice, agora, né, como ela queria ter mudado o nome para Mara, amargurada, decepcionada, frustrada, ela volta junto por amor, por lealdade, por fidelidade, e agora ela casa-se com Boaz e ela gera Obed. Obed gera Jessé e Jessé gera Davi, que é da tribo de Judá. E lá na frente, quando você abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 1, você vai ver na genealogia de Jesus Cristo essa mulher sendo relatada, entrando na genealogia de Jesus Cristo. Um grande ensinamento, uma grande pérola do Bereano para você. O que eu aprendo com isso? Um grande ensinamento que eu tenho. De repente você está se sentindo aí excluído, excluída, deixado de lado, abandonado, abandonada, por conta de uma falha, de uma falta, de um pecado, de uma transgressão, de uma iniquidade. Enfim, eu não sei como você está nesse momento, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe, ele aquece o meu coração a dividir isso com você. Então vamos lá. Quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo algumas improváveis. Uma delas é Ruth a Moabita. Outra é Raabe, a prostituta. Outra é Tamar, aquela que teve relação com o próprio sogro, e ele citou aqui que gerou a Pérez, né? Foram 2 filhos. E a própria Maria, que não poderia engravidar daquela forma, né? Segundo a lei, ela era noiva, ela não poderia. Se José, por isso que José tentou deixar ela em sonho, para ele levar uma fama e preservar a vida dela. Então veja essas 4 mulheres que são improváveis. Então Ruth, uma prostituta. Olha que grande ensinamento. Nenhuma mancha na tua vida, ela é tão profunda que o sangue de Jesus Cristo, ele não possa purificar. A outra mulher que eu encontro, Betseba. Lembra de Betseba? Aquela que teve relação com Davi, que adulterou com Davi. Nenhum pecado é tão profundo, que o sangue de Jesus não pode purificar. É de Betseba que nasce Salomão, o Gedidias, o amado de Deus. E é Salomão que vai ser o sucessor de Davi, vai reinar por 40 anos, o homem mais sábio de toda a história, biblicamente falando, que antes dele e depois dele não haveria. Eu encontro Tamar, que tem uma relação incestuosa com seu sogro e nasce 2 filhos para poder suscitar filhos. E eu vejo que nenhuma transgressão, nenhuma iniquidade, nenhum pecado, nenhuma falta é tão profunda que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. E por último, eu encontro a Moabita. E sabe como que as mulheres moabitas elas eram chamadas pelo povo de Israel? De cadelas. Lembra aquela mulher que sai clamando em Mateus capítulo 15? Ela era uma moabita. Lembra que Jesus fala assim, ó, eu não posso pegar os pães dos filhos de Israel e deitar aos cachorrinhos, porque elas eram conhecidas como cadelas e os homens como cães, porque eles adoravam a Marduk, a Quemos, a Moloque e sacrificavam os seus deuses, e pelos judeus eles eram considerados imundos e impuros, e as mulheres eram chamadas de cadelas e os homens de cães. Mas nenhuma idolatria, nenhum outro tipo de erro que você cometeu no tempo da tua ignorância, do teu passado, nenhum passado é tão nebuloso, é tão sujo assim, que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar e remir. E Maria, que era uma mãe solteira e naquela época, meu Deus, ela era fruto do Espírito Santo. Como é que ela ia explicar para aquela humanidade, para aquele povo, para aquela geração, para aquela cultura da época que tinha uma lei, uma prerrogativa que ela poderia ser morta? Mas aí então, com o plano divino, Deus nos mostra que diante de uma sociedade, e aqui você entende o meu raciocínio e a direção de Deus, diante de uma sociedade rotuladora, diante de uma sociedade preconceituosa, diante de uma sociedade que cria um perfil, que cria um modelo,
um estereótipo de como devemos ser, de como devemos agir, de como devemos pensar, do que devemos vestir, do que devemos comer, do que devemos desfrutar. Essas 5 mulheres, diante desse ambiente, desse sistema religioso atual, elas seriam excluídas, elas seriam expulsas, elas seriam lavradas com a vexação do pecado, para que todos conhecessem hoje em dia nas redes sociais. Mas a mensagem que eu entendo aqui da parte de Deus e transmito a você é a seguinte: a sociedade não ia querer essas mulheres. O sistema religioso não ia querer essas mulheres. Mas a mensagem de Jesus era como se ele estivesse dizendo, e de fato ele está dizendo: eles não vão querer vocês. Eles vão recriminar vocês por conta dos vossos passados, por conta das vossas faltas, por conta das vossas transgressões e iniquidades. Mas eu, Jesus Cristo, oh aleluia, eu recebo você, Ruth. Eu recebo você, Tamar. Eu recebo você, Betseba. Eu recebo você, oh aleluia, Maria. Eu recebo você, ex-prostituta, na minha família. Porque para com Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Porque família é lugar de perdão. Porque pertencer à família de Jesus Cristo é pertencer à família daquele que olha para nós não conforme o mundo olha, não conforme a sociedade olha, porque a sociedade, o mundo vai olhar para nós segundo aquilo que nós podemos oferecer, segundo os nossos anéis, os nossos títulos e rótulos, mas Deus não. Ele olha para nós com olhar de amor. Ele olha para nós com olhar de bondade. Ele olha para nós com olhar de misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então eu vejo uma grande história de amor nesses 4 capítulos do livro de Ruth, que está incluso nos livros históricos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Independente da tua história, como ela tenha sido no passado, assim como a minha, você já conhece o meu testemunho, Deus mudou a minha história. E se Ele ainda não mudou a sua, é porque simplesmente você não se posicionou diante dEle. Porque se você se posicionar diante dEle e ir até Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, dos teus pecados, das tuas iniquidades, das tuas transgressões, eu não me lembro mais. E o sangue de Jesus Cristo tem o poder para purificar de todo pecado, de toda injustiça e de toda transgressão. Então que você possa ficar com essa ministração, além da leitura, sobre a tua vida. Deus é aquele que ele é especialista em reconstruir histórias. Ele é aquele que é especialista em pegar causas e casos impossíveis e tornar possível. Para essa mulher, para essa moabita, humanamente falando, não tinha mais jeito. Mas por amor, por ela seguir sua sogra, voltar para Belém, ela se torna nada mais, nada menos que a avó de Obed, a mãe de Obed, a avó de Davi. Então você vê que é tremendo, ó, Ruth dá luz a Obed, avô de Davi. Então ela foi a avó de Davi. Você pode imaginar isso? Esse é o meu e o teu Deus. É o Deus das causas impossíveis. É o Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele não desistiu de você. Tá bom? Vamos orar e nós já vamos iniciar a leitura do livro de 1 Samuel. Senhor nosso Deus e Pai, que história fantástica. Uma história de amor, uma história marcada por muitos desafios, uma história marcada por muitas intempéries, uma história marcada pelo luto do marido, dos 2 filhos, mas uma história de redenção, uma história improvável, onde o Senhor escreveu e fez questão de nos deixar narrada nas páginas do cânon sagrado da Bíblia, tanto no Antigo, tanto no Primeiro Testamento, quanto no Novo, quanto no Segundo Testamento, na genealogia real, na genealogia do Senhor. Essa história dessas mulheres estão aqui. Uma prostituta, de uma relação incestuosa, uma moabita estrangeira que adorava Deus estranho, uma mãe solteira, meu Deus amado, as improváveis, ó Pai, e uma que havia adulterado. Essas 5 mulheres, ó Pai, nos ensinam o tamanho, a grandeza, a profundidade, a dimensão do teu amor, sem dizer que no contexto e no caráter judaico as mulheres não tinham vezes, as mulheres não tinham vozes, mas elas fizeram parte, elas pertenceram, Senhor, à tua genealogia, a genealogia real,
a tua descendência, nos mostrando, nos demonstrando, nos ensinando que verdadeiramente para com o Senhor não fez, o Senhor não faz e jamais fará acepção de pessoas. Muito obrigado, Senhor, por nos incluir, nós gentios, os não judeus, na tua história, por sermos feitos filhos de Deus, por sermos adotados, Abba Pai, temos o Senhor como nosso Paizinho querido. Muito obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz do Calvário, por ter nos purificado, nos redimido de toda transgressão, de toda iniquidade, de todo pecado. Sê conosco, Pai, e que possamos exercitar esse também amor, que não venhamos a julgar o próximo pelas suas faltas e pelas suas falhas, pelas suas transgressões, pelas suas fraquezas, pelas suas imperfeições, mas que possamos nos colocarmos como intercessores, que possamos nos colocar na condição de servos e servas, fiéis, tementes e reverentes ao Senhor, e orar e interceder, para que da mesma forma que fomos alcançados, essas almas possam ser alcançadas também. Para que da mesma maneira que nós somos impactados, essas vidas possam ser impactadas também pelo dunamis, pelo poder do teu Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo vindouro e do pecado. Que da mesma maneira que nós somos libertos, essas vidas possam ser libertadas também. E que da mesma maneira que nós somos salvos, essas vidas possam ser salvas também. Pela tua graça, pelo teu favor imerecido, através da pessoa santa e bendita, o amigo das nossas almas, o divino e precioso Espírito Santo. É a nossa oração. Pai, queremos também apresentar o livro de Samuel, 1 Samuel, único, meu Pai, com um tríplice ministério, profeta, juiz e sacerdote. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nessa leitura e que possamos extrair lições preciosíssimas e que elas venham ficar gravadas e cravadas na tábua do nosso coração e na nossa psique, na nossa mente, e que no momento oportuno, quando assim necessário for, nós vamos a relembrar e agir em conformidade com a tua vontade soberana, em obediência, em retidão, não em rebeldia, não em transgressão, não em iniquidade e em falta. Por isso nos ajuda, que essa leitura venha ser uma leitura abençoada, assim como tem sido todas as demais, para a glória do teu santo nome, é que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos à leitura. Introdução. Livro de 1 Samuel. Provavelmente deriva do seu autor parcial, o último juiz de Israel, o profeta Samuel. Na Bíblia hebraica, originalmente, 1 e 2 Samuel formam um só livro. Em algumas Bíblias católicas, esse livro também era chamado de 2 Reis, enquanto o 1 Samuel, obviamente, o de 1 Reis. Como consequência, 1 e 2 Reis eram chamados de 3º e 4º Reis. Autoria e data. É de Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus. Lembra quando Ana orou e pediu? Nós já vamos ver essa história já já. Com certeza, os dois livros saíram de sua mão. E esses dois livros, 1 e 2 Samuel, abrangem um período de cerca de 100 anos, entre 1075 a 975 a.C. Esse foi concluído após a divisão do reino, mas antes do cativeiro assírio, 722 a.C. O assunto principal. Samuel termina o primeiro livro com a morte trágica de Saul, o primeiro monarca, ou seja, o primeiro rei de Israel, pondo fim no seu reinado e a sua dinastia. No segundo, o profeta inicia narrando o estabelecimento de Davi como rei, o segundo rei, sobre as 12 tribos de Israel, e prossegue com o registro das muitas batalhas para a consolidação do reino. A história de Davi é relatada com grande emoção e muitos detalhes importantes. Aqui, a aliança davídica é estabelecida. Os dois pecados de Davi são expostos, seu adultério com Betseba e a contagem do povo, e também a revolta de Absalão e o retorno ao trono. Outros acontecimentos importantes são a tomada de Jerusalém da mão dos jebuseus e a vinda da Arca da Aliança para a cidade. Embora a duração dos acontecimentos de 1 Samuel não seja exatamente considerada, segundo Samuel, abrange um período de 40 anos a duração do reinado de Davi. Vamos à leitura? Então hoje nós vamos ler somente o capítulo 1, tá? Porque nós já lemos Ruth 3 e 4 e agora Samuel capítulo 1. Eucana e suas duas mulheres. Houve um homem em Amataim e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú e filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então vamos já entender aqui, ó. Essa lei aqui, ela dava essa prerrogativa para que o marido pudesse contrair novas núpcias. Se uma mulher
não gerasse, como no caso aqui Ana, ela tinha madre fechada, ela não podia gerar, então o marido que tinha o desejo de gerar e constituir uma família, dar continuidade na tribo, na nação, na prole, ele poderia contrair uma nova núpcias. Então, ele amava Ana, porém Ana não dava filhos. Então o que ele fez? Ele casou-se com uma outra mulher cujo nome era Penina. A lei dava essa prerrogativa para isso acontecer, para você entender. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava em Siló os sacerdotes de Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Então Penina, ela gerava filhos e filhas. Então ele dava uma porção para Penina, para os seus filhos e para as suas filhas. Olha agora que interessante, ó. Porém a Ana dava uma parte melhor, excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado ou fechado a madre. Ana não gerava. E o texto aqui é bem claro que quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. Só que Eucana amava ela, mas infelizmente, como ela não podia gerar, porque o Senhor havia fechado a sua madre, ele teve que casar-se com Penina, e Penina deu filhos e filhas. Segundo um contexto histórico, aqui acredita que foi 10 filhos. Não podemos precisar, mas estudiosos chegam até esse número aqui, e você vai entender por que mais adiante. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra Penina o irritava, pelo que chorava. Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, com essa fala aqui, o que nós entendemos? Que Penina já tinha gerado muitos filhos e filhas. E aqui entende-se o nome de 10. E Ana não podia gerar, só que Penina lançava isso na face. Porque Penina sabia que ela não era amada, que ela não era preferida, que ela não era predileta pelo seu marido Eucana. E que Eucana amava Ana, porém ela tinha esse trunfo na manga. Que ela tinha filhos e filhas e Ana não podia gerar. E ela lançava esse rosto. Isso mexia, machucava, abalava Ana. E olha o resultado, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, pois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, olha como ela estava se sentindo, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto e fez uma promessa, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? A parte do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: ache a tua serva a graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à casa de Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aí ela tomou posse, ela fez esse voto, ela fez essa proposta para Deus, ela se alegrou, ela recebeu a palavra do profeta, do sacerdote, ela teve relação com seu marido. O que aconteceu? O Senhor se lembrou dela. Talvez, meu irmão, o que Deus quer de você, minha irmã, é que você faça um voto, é que você cumpra um voto, é que você se achega mais, que você se lance diante dele como essa mulher. Ela rasgou não as suas vestes, mas o seu coração, ao ponto do profeta, ao ponto do sacerdote, a ter por embriagada, porque não saía a palavra, só mexia os lábios, só meneava os lábios, e ele achou que ela estava embriagada.
Ainda assim ela não brigou quando ela falou, não, meu Senhor, eu sou uma mulher desgostosa de espírito, amargurada, das minhas tribulações, do meu desgosto, eu estou aqui me derramando diante da presença de Deus. Talvez para a tua bênção chegar, o que Deus quer de você e de mim é isso, que nós vamos nos derramar, sairmos da formalidade, sairmos da mesmice e rasgar não os nossos vestidos, não orações formais, bonitas, com palavras colocadas, com palavras selecionadas, não. Mas uma oração como Davi faz no Salmo 13. Deixa eu pontuar isso aqui para você que não conhecia isso. Olha essa oração de Davi no Salmo 13. Olha como ele chega diante de Deus. Ó. Salmo 13. Ó. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia neles. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Salmo 13. Olha a oração de Davi. Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando exaltarás sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve, meu Deus meu, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Olha a oração de Davi, 5 interrogações, até quando, até quando? Ele rasga o coração. E qual é o desfecho dessa oração? Deus visita Davi e Deus dá livramento para ele. É isso que Ana faz. Só que ela não faz com indignação, ela faz na sua poucas forças, ela faz sem palavras. E a resposta vem da parte de Deus. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamando o seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. Lembra aqui no prólogo, como eu falei, como é que é o nome dele? Ouvido do Senhor. Então, o significado do nome dele é ouvido por Deus. Deus ouviu o clamor, a oração, a súplica da Ana, mesmo sem palavras. Sabe o que eu me lembro aqui? De Romanos 8, 26. O mesmo Espírito intercede por nós diante de Deus o Pai, ainda que com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar, não sabemos falar, não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. O Espírito ele codificou aquelas lágrimas, aquela angústia, aquele pensamento em uma oração profunda que chegou diante de Deus. Deus ouviu, se lembrou e abriu a madre de Ana e ela gerou o que ela pediu? Um filho varão. E quem nasceu? Samuel. Um filho varão. Olha que coisa fantástica. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, disse, faze o bem, te parecer aos teus olhos. Fica até que o menino desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. Havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, um êfa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Agora ela faz o quê? Ela cumpre o voto, ela cumpre o que prometeu. Para desmamar entre 2, 3 anos, não sei, tem menino que mama até 3, 4, imagina, ela se apegou àquele menino, a cor dos olhos, a cor da pele, semelhança do pai, semelhança da mãe, características do pai, características da mãe, mas ela tinha feito um voto, ela tinha feito uma promessa, e ela cumpre, e ela pega o menino e fala, aqui está, como eu havia prometido, como eu havia votado, eu estou cumprindo, cumpra o que você prometeu ao Senhor, cumpra o que você votou ao Senhor, e Deus vai te honrar, infinitamente mais, além do que você possa pedir ou pensar, como nós veremos aqui na leitura de amanhã. Essa foi a leitura de hoje, que leitura gloriosa. Concluímos o livro de Ruth, iniciamos o livro de 1 Samuel. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Segue firme. Paz do Senhor.